Reviravolta em 3 negociações. O Goiás irá tentar novamente um empréstimo do zagueiro Lucas Halter para o ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito da sua situação contratual, o que pensa também a direção alviverde, em relação a essa continuidade do jogador. Além disso, envolvendo o outro zagueiro, desta vez pelo lado esquerdo, o Caetano quer continuar no Goiás para a próxima temporada. Essa informação do André Rodrigues, mais um que teve propostas de transferências na última janela de transferências do futebol europeu, inclusive, Quero contar para vocês um pouco dessa história, dos detalhes a respeito também da sua situação contratual, seu valor de mercado, quando pede a equipe do Corinthians, e será que poderia ser possível um novo empréstimo para o Goiás mais digno, no ano que vem. Além disso, sobre o encaminhamento da renovação com o lateral esquerdo, o Hugo já tem proposta para continuar no Verdão para o ano que vem. Será que é uma boa? Não sei se eu faria esse negócio não, mas enfim, quero comentar com vocês aqui também sobre os seus números nessa temporada e se pode ser um jogador para o banco de reservas no ano que vem. Será os 3 principais assuntos, melhor dizendo, que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. No vídeo de hoje mais cedo, que eu gravei aqui para vocês, falando sobre um novo técnico já encaminhado com o Goiás para a próxima temporada. Vou deixar ele na tela final para vocês assistirem também. Lembrando que eu peço a colaboração de vocês para que compartilhem o nosso canal, deixe aqui embaixo também nos comentários o seu joinha no like e também o seu comentário. Pode ser qualquer coisinha, um coração, uma palminha, etc. Já ajuda bastante para o YouTube entender aqui o algoritmo e alcançar mais gente dentro da plataforma, combinado? Quero passar um recadinho também importante para vocês, no caso do nosso apoiador aqui do canal, a Gin TV, com o próximo domingo já começando a Copa do Mundo. E para você que quer assistir os jogos do Mundial, tanto aí no seu celular, computador, Smart TV, tablet e muito mais, voltando da escola, do trabalho e onde você estiver, você pode acompanhar aí com o pessoal da Gin TV, plano de apenas R$ 29,90 mensais, e você vindo aqui do nosso canal no Goiás News, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da Gin TV para você ir lá, chama no WhatsApp, bem facinho de você baixar o aplicativo e já começar a assistir com excelente qualidade de imagem e também de som, narração em português com o pessoal lá da Gin TV, vai estar aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Quero começar o nosso vídeo hoje para contar que o zagueiro Caetano tem interesse de continuar no Goiás para o ano que vem. Essa informação foi confirmada pelo jornalista André Rodrigues lá na Rádio Band News, ainda nesta manhã da quarta-feira, melhor dizendo. Muito obrigado aí ao André, que garantiu esse interesse do zagueiro em continuar no Goiás, e a diretoria alviverde agora sim buscando uma nova situação. Não foge muito, por exemplo, do que disse, se eu não me engano, o Edminho, falando sobre essa continuidade do Caetano, que já tinha propostas do exterior, também o Botafogo aqui no Brasil interessado em contar com o seu futebol. O Goiás buscaria uma nova solução, um novo momento para o Caetano ao final da temporada. Essa hora chegou, aí sim agora fica bem mais complicado da gente imaginar, por exemplo, uma eventual renovação, mas não é impossível. 23 anos de idade, o seu contrato lá no Corinthians vai até o dia 29 de fevereiro de 2024, segundo o pessoal lá do site Transfermarkt. E uma informação do Jorge Nicola no seu YouTube, basicamente uns 2 meses atrás, garantiu propostas do exterior na última janela de transferências, ali no finalzinho, no comecinho, melhor dizendo, no mês de setembro, tanto do Braga de Portugal e também do AEK Atenas Futebol da Grécia. Esses dois chegaram a fazer propostas oficiais para o Corinthians com uma opção de compra no final da temporada, ou seja, um empréstimo gratuito com a equipe lá da Europa pagando 100% dos seus salários e um valor pré-estabelecido para ser pago aí ao Corinthians ao final da temporada. A equipe paulista não aceitou essas propostas, só aceitaria negociar o jogador em definitivo por 5 milhões de euros. O Marcelo Robalinho também, que é o empresário do Caetano, tem uma boa relação do Botafogo, com o Botafogo também, que está interessado em contar com o jogador para o ano que vem. O Botafogo ainda a princípio não fez nenhum tipo de proposta oficial. Então o Corinthians, para liberar o jogador em definitivo, 5 milhões de euros. Acredito que com a compensação financeira possa sim liberar ele apenas por um novo empréstimo, mas com já essas propostas oficiais na mesa, e tanto de Portugal quanto também do futebol da Grécia, o Botafogo começando também a entrar na parada. Acho que o Caetano cairia bem nesse elenco do Botafogo, o Luiz Castro deve entender dessa forma também. Eu vejo como muito complicado essa continuidade dele aqui. Mesmo assim, se o jogador quer continuar, eu acho que já é um bom ponto. Isso mostra também essa evolução dentro do Goiás. Porque se fosse um cenário, por exemplo, de rebaixamento, esquece. Só permanência também seria um pouco difícil, mas para o ano que vem o Goiás terá também a Copa Sul-Americana. Você vai falar, mas o Botafogo também vai jogar.
é bem verdade, mas o Caetano, ele vai, no caso, se ele fosse para o Botafogo, né, ainda não temos essa confirmação, caso ele se transfira para um outro clube do futebol brasileiro, ele não vai estar tão ambientado, tão entrosado e com a moral, juntamente com a torcida, a comissão técnica, né, que não será a mesma, mesmo assim com a diretoria e tudo mais, como ele está atualmente no Goiás, muito bem ambientado, né. Em 2022 foram 42 jogos com a camisa do maior do Centro-Oeste, um gol marcado no clássico contra o Atlético Goianiense em 26 partidas no Campeonato Brasileiro. Acabou que nessa reta final ele não pôde contribuir muito, né? A sua última partida foi contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Acabou sentindo com 30 minutos apenas, saiu daquele confronto por conta de alguns desconfortos musculares, principalmente nessa reta final da temporada. Foi um desfalque que fez muita falta, né, dentro desse elenco alviverde. No ano passado, ele havia se destacado no CRB, né, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um achado do Arlen Menezes dentro do mercado da bola. A gente tem que bater a palma, né, para esse zagueirão, só 23 anos de idade, uma excelente qualidade na saída de jogo. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também sobre o zagueirão Caetano, quer continuar no Goiás, quem sabe também uma nova situação para que ele prossiga no maior do Centro-Oeste também no ano que vem. Seguindo aqui com o nosso vídeo, mais um que quer continuar no Goiás para o ano que vem, a diretoria irá tentar novamente o seu novo empréstimo, é o zagueirão Lucas Halter, jogador que atualmente nessa reta final, para ser mais exato, né, foi titular absoluto com a camisa do Goiás, tem apenas 22 anos de idade e pertence ao Atlético Paranaense. Essa informação foi confirmada também pelo André Rodrigues nesta manhã, que ele garantiu que a diretoria do Goiás irá tentar novamente um empréstimo, né, junto ao Atlético Paranaense. O Furacão também que tem interesse, por exemplo, em contar com voltas de zagueiros para a próxima temporada. Isso tudo porque o Pedro Henrique, zagueiro que vem muito mal nessa reta final, falhou também na grande decisão da Copa Libertadores, possivelmente não irá continuar para o ano que vem. Ele também, o Nico Fernandes ou Nico Hernandes, né, um desses dois nomes aí, no caso o colombiano, zagueiro do Atlético Paranaense, que busca essa reformulação na sua defesa. Dessa forma, eu acho complicado também essa situação do Lucas Halter. Ele que chegou até a se despedir nas redes sociais, não foi algo tão claro assim, mas ele deixou lá um obrigado ao Goiás, enfim, uma mensagem também, agradecimento a todo o grupo. Fica sempre aquele mistério no ar. Ele já havia dado uma entrevista coletiva mais ou menos uma semana antes, falando desse interesse do próprio atleta em continuar no Verdão para o ano que vem. Disse que estava muito satisfeito, mas que não dependia só dele, já que tem esse contrato também em vigor lá no Atlético Paranaense. Seu vínculo no Verdão, né, se encerra agora em dezembro de 2022 e o contrato em definitivo em Curitiba vai até julho de 2024. Os seus números nessa temporada no Brasileirão foram 17 atuações, mais um jogo também na disputa da Copa do Brasil. Tem até que confirmar se esse jogo na Copa do Brasil foi pelo Goiás mesmo, né? Mas enfim, eu acho que não. Melhor dizendo, pelo Atlético Paranaense, né, ele disputou outras partidas nessa temporada, foram 9 no total. Na disputa da Copa Libertadores da América, 2 jogos, inclusive os 2 como titular, lá na primeira fase da competição, no caso na fase de grupos, e também mais 4 atuações no Campeonato Paranaense. É muito bom jogador o Lucas Halter, gosto dele demais da conta, 22 anos de idade apenas, e parece um xerife, né? Você vê o Lucas Halter e o Reinaldo ali na zaga, parece, nossa, tipo, uma comparação de um zagueiro de 32, 35, 28 anos de idade, né? Um cara já bem experiente, consolidado no futebol brasileiro, eventualmente vai errar, assim como qualquer jogador, porque senão todo jogo terminaria 0 a 0, né? E o Lucas Halter, mesmo assim, nesses 15 jogos dele com a camisa do Goiás, veio evoluindo bastante. Ele chegou para ser basicamente um titular absoluto da posição, entretanto encaixou aquele esquema, né, com 2 zagueiros, com o Reinaldo na esquerda e o Caetano na direita, então demorou para o Lucas Halter ter uma maior sequência como titular. Até pegar aqui para vocês, se eu não tiver muito duro, foi contra o Coritiba, né? Isso mesmo, lá no dia 30 de julho, a estreia dele contra o Coritiba, jogou os 57 minutos naquele duelo, foi muito bem. No jogo seguinte ele foi titular novamente, aí foi muito mal, a pior partida dele com a camisa do Goiás, contra o Palmeiras fora de casa, não teve nenhum grande erro, mas a defesa naquele jogo falhou pra caramba. Jogou também contra o Atlético Mineiro, entrou no segundo tempo, ajudou bastante naqueles minutos finais, assim também na vitória diante o Santos, e aí voltou a engatar uma sequência como titular ali a partir do jogo contra o Botafogo. Apesar das 2 derrotas, foi bem contra o Botafogo e Fortaleza, também no empate contra o Ceará, Internacional fora, assim da mesma forma contra o Cuiabá, e terminou sendo titular, né, diante Corinthians, Juventude, Fluminense e também contra o São Paulo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Lucas Halter, né? O Atlético Paranaense não estabeleceu nenhuma opção de compra, né, dentro do seu contrato, mas segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado mais ou menos na casa de 3 milhões de euros, né, mais ou menos 15 milhões de reais, esse jovem jogador e que demonstrou também grande personalidade na zaga pelo lado direito no maior do Centro-Oeste.
E para finalizar o nosso vídeo, quero dar uma notícia assim que sei que muitos de vocês não irão gostar, que no caso é uma proposta oficial da diretoria do Goiás por pelo menos um ano de duração, esse contrato com o lateral esquerdo Hugo, jogador de 25 anos de idade. Essa informação foi confirmada lá pelo Vitor Pimenta e também informação do André Rodrigues na Rádio Band News na parte da manhã. O lateral esquerdo Hugo, né, no caso o tweet lá do Vitor Pimenta, está próximo de renovar com o Goiás. A diretoria procurou o jogador, que tem interesse em permanecer na equipe esmeraldina. Outros clubes também sondaram a situação do atleta, mas sua prioridade é a permanência no Goiás. Olha, para ser bem sincero, se o Hugo está renovando, então a tendência é que o Sávio não continue para o ano que vem. Está tendo alguns problemas, principalmente na parte financeira. O Rio Ave pedindo mais, né, do que estava combinado entre as duas partes. Amanhã quero gravar um vídeo com mais detalhes a respeito desse assunto, mas se o Hugo encaminha essa proposta de renovação, eu nem acho ele o pior jogador do Goiás, não vejo dessa forma. Mas para o ano que vem, com maior salário principalmente, eu via como o Sávio iniciando a temporada com uma certa moral, e se de preferência trazer um jogador melhor do que o Sávio, para que os dois ali sim, né, disputassem essa vaga como titular. O Hugo até mesmo para reserva é muito contestável, isso porque não dá nem para dizer que os jogos que ele participou, nenhum ele chegou a fazer, por exemplo, uma grande besteira, mas ele se lesionou demais nessa temporada, né, por apenas 20 jogos durante todo o ano, sendo que basicamente nos últimos 6 jogos pelo Goiás ele foi titular. Então mostra o quão irregular, né, foi essa sequência dele, principalmente por conta de graves lesões. E ele, beleza, teve que passar por aquele processo mais delicado, que foi após a pancada contra o Avaí, lá na ressacada. Ele acabou machucando e ficou um tempão fora dos gramados. Até aí tudo bem, é uma lesão que faz parte do futebol. Mas antes disso, também faz parte do futebol, mas ele ficou muitas vezes parado por conta mesmo de musculatura, problemas físicos simples, na teoria, até mesmo na Série B do ano passado, entrou em campo apenas 25 vezes com a camisa do Verdão. Então olha, parece que ele deu uma estabilizada, né, nesses últimos jogos aí, não vem se contundindo tanto assim na Série A do Brasileirão, mas como eu falei pra vocês, na minha preferência, não acho o Hugo assim um péssimo jogador não, tá? Acho que para composição de elenco é até aceitável, mas nessa função de lateral esquerdo, eu preferia renovar com o Sávio para o ano que vem e aí sim trazer um jogador de preferência ainda melhor, mais caro do que ele, para aí sim os dois, né, buscarem essa função como titular. Sobre o Hugo, né, esses últimos jogos que eu havia comentado com vocês, as 5 últimas rodadas, basicamente dá para dizer que ele foi titular, exceto no jogo contra o Corinthians, né, duelo na Serrinha. O Sávio foi titular naquele compromisso, o Hugo entrou faltando 15 minutos para acabar o duelo empatado. Foi titular também contra o América Mineiro e fez uma boa partida, por incrível que pareça. Começou o jogo muito... Eu acho o Hugo um pouco desligadão às vezes da partida, e quando ele pega a bola ele tenta fazer uns dribles meio malucos, mas quando chega até às vezes na linha de fundo, não dá pra dizer que ele faz tanta cagada assim. É muito raro o Hugo chegar para um cruzamento, mas quando, por exemplo, principalmente quando o Vinícius enfia uma bola em profundidade, ele costuma fazer um cruzamento a meia altura, rasteiro, mas, por exemplo, cobrança de falta, cobrança de escanteio, se esquece do Hugo também, não tem qualidade para isso. Não ficaria de forma alguma pro ano que vem, mas compreendo a diretoria também, já que, por exemplo, é uma posição precária demais no Goiás para o ano que vem. Mesmo assim, ficou no futebol brasileiro, melhor dizendo, né, para a próxima temporada. Mesmo assim, eu buscaria, como falei para vocês, manter o Sávio e aí sim trazer um outro jogador de preferência melhor do que ele para a composição do elenco, né, e os dois brigando pela titularidade, mas vamos ver, né, não gostei, acho que poderia ser um jogador, assim como o Luan Dias, né, são atletas que beleza, são esforçados e tudo mais, mas para o ano que vem, com a nova exigência, né, vejo com maus olhos. Se for para ser um terceiro lateral esquerdo, como foi, por exemplo, nessa temporada, que tinha o Danilo Barcelos, né, que não irá continuar para o ano que vem, até aí, tudo bem, mas tem que dar essa garantia, principalmente física, né, algo que não aconteceu neste ano de 22. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Hugo, que já chegou no Goiás com esse discurso de atleta para composição de elenco, na Série B do ano passado, vindo do CRB, né, na segunda divisão de 2021, foram 25 jogos com 2 gols marcados e 1 assistência. Também não dá pra dizer que foi um jogador ruim, muito pelo contrário, foi titular em grande parte do torneio, mas esses problemas físicos, jogava 1, 2, 3 partidas e ficava mais outras 2 fora. Saía muito, né, no segundo tempo, aí entrava o Arthur e virava aquela maluquice toda, mas assim, como falei para vocês, até compreendo por conta da escassez maluca aqui no Brasil, mas eu buscaria algumas opções mais criativas aí, mesmo assim, dentro do mercado. Quero saber a sua opinião sobre essa continuidade, nessa provável proposta, aí sim, né, aceitando esse convite. A tendência é que seja um contrato de pelo menos mais um ano de duração.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final o vídeo onde eu falei hoje mais cedo, né, das notícias gerais aqui dentro do maior do Centro-Oeste e também o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News vai estar aqui embaixo na descrição, juntamente com o da GIM TV, para você poder assistir aí na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais os jogos da Copa do Mundo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!